Então, hoje a aula sobre ângulos opostos pelo vértice, matéria nova. Eu vou mostrar a matéria, o conteúdo, vou mostrar alguns exemplos. Não vou passar atividade, as atividades ficam para semana que vem. Bom, então vamos começar aqui. Ângulos opostos pelo vértice. Então, aqui eu tenho uma reta, aqui outra reta, certo? Então, eu tenho duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam. Então, essas retas se cruzam aqui, ó, no vértice, no ponto O. E essas retas se cruzando, elas formam pares de ângulos opostos pelo vértice. Então, nós temos aqui, em laranja, dois ângulos opostos pelo vértice. Em amarelo, dois ângulos opostos pelo vértice. Então, olha só, o ângulo AOB e o ângulo COD são opostos pelo vértice. Os ângulos AOB, BOC também são opostos pelo vértice. E ângulos opostos pelo vértice, eles têm a mesma medida. O que é isso? Se esse ângulo aqui medir 100 graus, esse ângulo aqui também, em amarelo, os dois têm a mesma medida, são congruentes. Os dois medem 100 graus. Se esses dois aqui, ó, medem 80 graus, se esse mede 80, esse mede 80, tá? E lembrando, olha só, se eu pegar um ângulo amarelo com um ângulo laranja, vai dar um ângulo raso, e esse ângulo é um ângulo de 180 graus, tá? Bissetriz de um ângulo. Bissetriz de um ângulo. Então, olha só, observe aqui a figura. Eu tenho um ângulo de vértice O. Então, olha só, esse ângulo maior, ele foi dividido em dois ângulos com a mesma medida. Vulgarmente falando, nós podemos dizer que o ângulo total foi dividido ao meio. Essa semirreta aqui, essa semirreta, que parte do vértice e divide o ângulo em dois iguais, dois ângulos congruentes, é chamado de bissetriz de um ângulo. Então, olha só, bissetriz é uma semirreta que divide um ângulo dado em duas partes de medidas iguais. Entendido, gente? Alguma pergunta? Então, eu vou mostrar para vocês um exemplo de aplicação dessa matéria que a gente aprendeu agora. Olha só. Observe a figura abaixo e determine o valor de x e y. Então, eu tenho, olha, esse ângulo de 3x menos 15 com o ângulo de 60, eles são opostos pelo vértice. Se são opostos pelo vértice, eles são iguais. A medida desse é igual à medida desse. Então, eu vou montar a equação. 3x menos 15 igual a 60. Por quê? Porque são iguais. Opostos pelo vértice são iguais. 3x menos 15 igual a 60. 3x igual a 60, que já está no segundo membro. O 15, que está negativo, passa para o segundo membro positivo. Então, 3x igual a 60 mais 15, 3x igual a 75. O x está multiplicado por 3, eu vou passar dividindo. Então, x igual a 75 dividido por 3 igual a 25. Beleza? Mas eu achei o valor de x, não achei o valor de y. Então, eu preciso achar o valor de y. Olha, gente,
Eu não falei para vocês, ó, que daqui até aqui forma um ângulo raso, são ângulos suplementares. Esquece essa reta e pensa só nessa que eu estou passando a setinha, o cursor. Então, aqui, daqui até aqui, eu tenho um ângulo raso. Então, são suplementares. Então, se esse mede 60, quanto que falta para 180? São suplementares. Então, vai ser 180 menos 60, que é 120 graus. Questão 2. Duas retas se interceptam em um único ponto, é aqui onde elas se interceptam, formando 4 ângulos. Ó, 1, 2, 3, 4 ângulos, com as medidas indicadas na figura abaixo. Então, um ângulo mede Y, esse de baixo aqui, que não tem medida, também mede Y. Esse ângulo de cá, 5x menos 15. Esse de cá, 4x mais 5. Olha, x menos 15 é igual a 4x mais 5. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice. Então, 5x menos 15 igual a 4x mais 5. Certo? Olha só. 5x menos 15 igual a 4x mais 5. Vamos passar tudo que tem x para o primeiro membro. 4x está positivo, passa para o primeiro membro, negativo. 5x menos 4x, o 5 que já estava aqui no segundo membro continua positivo, e o 15 que estava negativo no primeiro membro passou para o segundo positivo. Equação do primeiro grau. Tudo que tem x no primeiro membro, tudo que não tem x no segundo membro. Todo termo que muda de membro, muda de sinal. 5 menos 4, 1x. Eu não preciso colocar 1x. 20. 5 mais 15, 20. Ok? Bom, mas qual a pergunta? Qual o valor de cada ângulo? Eu quero a medida desse ângulo, a medida desse e a medida desse. Vamos lá? Olha, eu vou substituir o valor de x que eu achei, 20. 20. Ou nesse ângulo, na medida desse ângulo, ou na medida desse ângulo. Olha só. Se eu substituir aqui 5 vezes 20, 100, menos 15, 85. Se eu pegar o de cá, tem que dar 85 também, porque os dois são opostos pelo vértice e têm a mesma medida. Olha, 4, peguei a segunda, o segundo ângulo, 4x mais 5. 4 vezes 20, 80. Mais 5, 85. Então, esses dois ângulos aqui medem 85 graus cada um. Bom, esse ângulo de 85, somando-se ao ângulo Y, tem que dar 180 graus. Olha a reta, olha a setinha passando no cursor. Então, aqui nós temos um ângulo de 180 graus. Se esse ângulo, já descobri o valor dele, é 85 graus, então 180 menos 85, que é 95. Se eu somar 95 mais 85, igual a 180 graus. Bom, então, nós vamos encerrar nossa aula de hoje, uma aula curtinha. Então, os dois conteúdos que nós vimos hoje, ângulos opostos pelo vértice e bissetriz de um ângulo. Bom, mas nós fizemos exemplos só de atividades usando ângulos opostos pelo vértice. Próxima aula, passo atividades, corrijo, a gente vai trabalhar. Então, aqui a gente tem conteúdo para trabalhar umas 4 semanas ainda, tá? Então, por enquanto, vamos trabalhar com ângulos opostos pelo vértice, mas vocês já sabem onde tem a aula explicativa sobre bissetriz.
Quando eu passar os exercícios, eu passo alguns exemplos de aplicações e depois passo os exercícios, tá? Fiquem com Deus, um bom dia, tudo de bom para vocês. Beijo para vocês.